eu assusto bastante no começo. Então, vamos lá. Sou o professor Fábio, sou o novo professor do sétimo A, não, perdão, sétimo B, sétimo C, sétimo D do Generoso. Vamos para a nossa primeira aula do segundo bimestre. Lembrando que nessas salas eu peguei as aulas ao longo do segundo bimestre. Então, eu estou revisando algo do primeiro bimestre para a gente dar seguimento de forma cronológica. A habilidade de hoje, dessa aula, contempla a habilidade EF07-GE14, que é identificar em registros históricos geográficos as formas de organização político-administrativa do Brasil, em diferentes tempos, e relacionar com a criação do Estado de São Paulo. Vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai começar a nossa aula. Compartilhar. Formação do território brasileiro. A divisão regional do território brasileiro, como o conhecemos hoje, se deu efetivamente apenas em 1970. Embora o Brasil tenha sido conquistado em 1500, o Tratado de Tordesilhas de 1494, que reformulou o Tratado de Alcáçovas de 1479, já havia dividido o mundo entre Portugal e Espanha. As primeiras divisões territoriais do Brasil se deram após a chegada dos portugueses no país. Considerando a imensidão do território nacional e a dificuldade em administrar tamanha colônia, em 1533, Portugal optou por criar um sistema privado, as capitanias hereditárias. Tal divisão fragmentou o território em 15 lotes e 12 capitanias, que eram dirigidas por donatários, nobres de alta posição social nomeados pelo rei. Porém, então, todo mundo observou que o Brasil já foi dividido antes mesmo da chegada dos portugueses, certo? Sim. Por que foi dividido isso, dessa forma? É isso Por que a gente vai causa tentar... do tratado. Mas por quê? Tratado de Tordesilhas. Mas por quê? A separação do território brasileiro entre as colônias portuguesas e espanholas? Sim, mas por quê? Porque naquele momento, o Brasil, antes de ser descoberto, já sabia que existiam terras a oeste. E as duas principais potências mundiais marítimas até então eram Espanha e Portugal. Para que elas não entrassem em guerra sobre as terras descobertas a oeste, elas entraram em acordo. Acordo este de mútua ajuda. Para quê? Para que os dois juntos se defendam de possíveis inimigos que poderiam atacar essas terras descobertas naquele momento. Então, quando o Brasil foi descoberto, o Brasil não foi descoberto aleatoriamente. O Brasil foi descoberto antes mesmo da chegada dos portugueses. Por quê? Porque já sabia que existia terra a oeste com a vinda antes na descoberta de... me fugiu o nome da pessoa que descobriu as Américas. Como é que é mesmo, gente? Quem descobriu as Américas? Em 1492? Vamos, gente. Quem que descobriu as Cristóvão Américas? Colombo? Cristóvão Colombo. Então, quando Cristóvão Colombo Colombo. chega... Como que é o nome mesmo? Fala de novo? Cristóvão. Muito bem. Quando Cristóvão Colombo chega em 1492 às Américas, já sabia que existiam terras a oeste. Então, há um acerto entre esses dois países, para quê? Para que
eles não entrassem em guerras. Então já houve a primeira divisão do Brasil naquele momento. Quem pode começar a ler para mim? Formação do território brasileiro. Eu. Vai lá. A formação do território brasileiro começou antes da chegada dos portugueses para evitar conflitos Para só um pouquinho. entre... Para só um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês que quando você estiver pronto, você respira? A formação do território brasileiro começou antes da chegada dos portugueses. Respirei, aí eu vou para a segunda linha. Para evitar conflitos entre Portugal e Espanha, continua. Os dois países assinaram o Tratado de Tordesilhas, 1494. Tudo bem. Este estabelecia os limites das terras a serem ocupadas e exploradas na América. A primeira região a ser povoada pelos portugueses foi o litoral, especialmente o nordestino. Ali se estabeleceram as plantações de cana-de-açúcar, os engenhos e os portos. Paralelo a isso, os colonos organizaram expedições em busca de mão de obra, metais e pedras preciosas. Para só um pouquinho. Então, quando os portugueses chegaram... Nossa, que eu tô dando umas tossidas nervosas. Tomara que não seja Covid. Então, toda vez, quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, eles se alocaram primeiramente no litoral. Por quê? Porque existiam índios. E não foi assim, chegou e é deles. Ali tinham pessoas. E as terras eram controladas pelos índios. Eles faziam negociações com os índios. Então, eles não chegaram a cortar a rodo. Eles trocavam algum tipo de mercadoria pelas madeiras. Ao longo do tempo, eles começaram a cada vez mais ir, ganhando espaço, ganhando o próprio território. Não foi assim tão fácil como as pessoas acham, não. Teve uma disputa, teve uma conversa, teve uma troca de produtos, ou seja, o Brasil já foi se dividido antes, mas aqui nas Américas já existiam pessoas. E essas pessoas, são os nativos brasileiros, claro que não aceitaram de bom grado dar essas terras para os portugueses. Apesar de eles acharem que eles descobriram, eles não descobriram nada. Porque aqui já existiam pessoas. Vamos lá. O território do Brasil no período colonial. Outra pessoa pode ler, por favor? Eu leio. Pode ler, por favor. O Tratado de Tordesilhas obrigava os portugueses a permanecerem no litoral. Com isso, a primeira atividade econômica foi a exploração do pau-brasil, e em seguida, o plantio de cana-de-açúcar. Lembrando que vocês... Espera só um pouquinho. Lembrando que vocês vão observar que ao longo do tempo o Brasil vai ser dividido por períodos econômicos. Períodos econômicos esses que foram pau-brasil, extração do pau-brasil entre 1500 até 1550. Depois você tem, a partir daí, a cana-de-açúcar, que vai ser o principal produto monocultor brasileiro até 1800. Depois você vai ter o café, que vai ser de 1800 até 1929, quando cai a Bolsa de Nova York. Então, são períodos econômicos brasileiros que vão dividir o Brasil em períodos um pouco diferente do que é o período colonial. Pode continuar. Observe o aspecto do mapa brasileiro com os limites do Tratado de Tordesilhas e as capitanias hereditárias. Continua. Agora só um minutinho. Então, vamos voltar ao vídeo. Então, aqui, ó, se vocês observarem, vocês vão ver que o Brasil foi dividido pelo Tratado de Tordesilhas. Só que quando os portugueses fizeram esse Tratado de Tordesilhas, portugueses sabem que português, vamos usar um estereótipo. Esse estereótipo é um preconceito antes de você conhecer o povo, de fato. Mas dizem que os portugueses não são tão inteligentes assim, né? Então eles fizeram um tratado às cegas. Quando eles fizeram esse tratado às cegas, eles descobriram que a área que eles têm, de fato, do Brasil era muito pequena. As Américas eram muito maior que isso. E pior,
esses portugueses deixaram toda a área que tinha maior riqueza para os espanhóis. Então, os espanhóis, quando chegaram às Américas, foi o povo muito mais beneficiado que os portugueses, que só encontraram o índio. Portugal e Espanha. As primeiras divisões territoriais do Brasil se deram após a chegada dos portugueses no país. Considerando a imensidão do território nacional e a dificuldade em administrar tamanha colônia, em 1533, Portugal optou por criar um sistema privado, as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, vocês já tiveram isso em história, você já deve saber. As capitanias hereditárias foi quando Portugal começou a querer, de fato, colonizar as Américas. Porque até então, era só um local onde eles extraíam madeira para fazer vestido vermelho lá na Europa. Eles vinham aqui, extraíam a madeira e faziam móveis e roupas e vestidos na Europa. Desde então, eles não tiveram muito interesse. Nos 50 primeiros anos do Brasil, Portugal meio que é minha, mas tá lá, deixa lá. Aos poucos, eles começaram a perceber que essas terras poderiam dar algum tipo de lucro. Lucro esse que os espanhóis já tinham com as invasões maias, incas e astecas. Por quê? Porque quando a Espanha começou a colonizar, eles começaram a descobrir muito ouro. E esse muito ouro que os espanhóis encontraram também atraíram os interesses portugueses. Foi aí que começou a primeira vontade dos portugueses de colonizar as terras brasileiras de fato. Entre 1533 e vai passar por um longo período até 1600, em que o Brasil foi dividido para nobres falidos, nobres portugueses falidos, através das capitanias hereditárias, faixas de terras que dividiam o Brasil, mas que, ao longo do tempo, soube-se que apenas algumas davam lucro de fato. Tal divisão fragmentou o território em 15 lotes e 12 capitanias, que eram dirigidas por donatários, nobres de alta posição social nomeados pelo rei. Uma das poucas capitanias que davam realmente lucro eram São Vicente e Pernambuco. Porém, as capitanias não prosperaram como esperado devido a uma série de fatores, seja por falta de recursos, má administração e até mesmo ataque dos indígenas, que resistiam à colonização. Conforme as capitanias fracassavam, as mesmas eram reinseridas ao domínio público, processo este que se concluiu por volta de 1750. Então, quando Portugal chega ao Brasil, eles começam a conversar com os índios, começam a fazer trocas, mas aos poucos os índios não vão querendo ajudar muito. E em Portugal, quando começa esse negócio de capitanias hereditárias, eles vão começar a instalar as primeiras fazendas de canas-de-açúcar no Brasil. E a mão de obra empregada seriam os nativos. Esses eram objeto de desejo dos portugueses. Por quê? Porque é mais fácil de você lidar com aquele povo que está ali mesmo. A gente catequiza aqueles portugueses, que na visão deles eram chamados de alminhas. Alminhas é um termo preconceituoso usado pelos europeus para tratar de pessoas com tipos de evoluções diferentes a deles, assim como os romanos chamavam os bárbaros de bárbaros, inclusive o nome germânico. O certo é assim: os romanos chamavam os germânicos e os escandinavos de bárbaros. Por quê? Porque tudo que era fora de Roma era diferente, ou seja, bárbaro. Então é um termo preconceituoso. O mesmo termo preconceituoso como os portugueses chamavam os nativos brasileiros que aqui estavam. Então, inicialmente, os portugueses queriam utilizar a mão de obra nativa, mas eles começaram a perceber que esse tipo de mão de obra não dava certo. Por quê? Porque esses povos não eram tão evoluídos socialmente.
Então, eles não sabiam o porquê de trabalhar tanto, se ao longo de todas as vidas passadas deles, eles apenas coletavam e comiam, e aquilo não era suficiente para a vida deles. Consequentemente, os portugueses falharam, porque esse povo não é que ele não queria trabalhar, eles não viam necessidade de trabalhar. Existe muito tempo que fala assim, mas Índia é vagabundo. Não, ele está num período de tempo diferente. Naquele momento, eles não viam necessidade de trabalhar. E os portugueses, com esse ideal de você dar a oportunidade desse povo de serem povos civilizados, essas alminhas serem salvas pelos portugueses, eles escravizaram muito nativo. E esses nativos, obviamente, se rebelaram contra os portugueses. Também foi em 1750 que se firmou. Volta. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para moral, leitura. Vai lá. Quem estava lendo para mim? Pode continuar lendo. Com a União Ibérica. Quem estava lendo pode continuar, por favor? Pessoal, será que ele saiu? Ibérica. 1580, 1600. Professor. Pode falar. Ouve. Tá me ouvindo? Vou? Ah, tá. É que eu tava lendo. Vai, manda bala. Com a União Ibérica, 1580, 1640, Tratado de Tordesilhas deixa de ter validade. Desta maneira, com isso, encontram ouro e pedras preciosas em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Continua? Continua. Todo mundo está ouvindo bem? Quem só que está com o som ligado, siga, por favor. Com o fim da União Ibérica, o restabelecimento da monarquia em Portugal, os portugueses se expandem para o sul, criando os sete povos das missões, onde jesuítas e índios guaranis viveriam. Espera só um pouquinho. Então, posteriormente, começa na Europa a Guerra de Sucessão, 1700 a 1700. Só um pouquinho, deixa eu falar, só um minutinho, Pedro. Não sei se... Para mim, o áudio seu está ruim. Não sei para o resto do pessoal. Então, o rei português vai para a 10ª cruzada. Cruzada, aquela luta... Calma aí, rapidão. O rei português, ele me inventa de ir para a Guerra das Cruzadas e morre. Então, o próximo rei, na cronologia, na hereditariedade entre os povos espanhóis e portugueses, seria o rei da Espanha. Então, o rei da Espanha, depois de muita luta contra a corte portuguesa, que não queria que o rei espanhol também assumisse a corte portuguesa, ele assume como rei de Portugal. E isso faz com que aquele tratado de Tordesilhas acabe. Por quê? Porque você cria uma nação só. Portugal e Espanha se tornam uma nação só. O rei é o mesmo. Todo mundo está entendendo até aí? Professor, desculpa interromper rapidinho, porque eu vou ter que sair da aula, porque eu tô sem bateria e eu não tô na minha casa. Tá, entendi. Depois vocês assistem gravado. Então, o rei português, ele... Tá bom, obrigado, tchau. Tchau. Então, o rei português, ele morre nas cruzadas. O sucessor seria o rei espanhol. O rei espanhol teve muita briga interna da corte portuguesa, porque não queriam esse rei espanhol. Mas ele conseguiu, através da imposição, assumir o trono português, criando assim a União Ibérica. A União Ibérica é a junção de Portugal e Espanha, criando uma região só. Como as Américas foi dividida pelo Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, elas passam a ser uma só.
Então, acaba aquela divisão do Tratado de Tordesilhas. Essa divisão, quando acaba, o que acontece? Os portugueses começam a migrar para o sul. Por quê? Porque eles tentam buscar aquilo que eles não encontraram na região norte brasileira, que foi o ouro, a prata, aqui, a mesma coisa que os espanhóis conseguiram nas terras incas, maias e astecas. Quando os portugueses começam a ir para o sul, eles começam a tomar posse de outros territórios. E assim, o território brasileiro começa a mudar de forma. Alguém pode continuar? A fim de resguardar. Aonde parou? A fim de resguardar, aqui, ó. Aqui, eu vou ler. Em 1680, a fim da resguardar aquelas terras, os espanhóis responderam criando os 7 povos das missões onde jesuítas e índio-guaranis viveram. Espera só um pouquinho. Então, o que está dizendo aqui? A fim de assegurar que aquelas terras permanecessem em Portugal, foi criado um grupo de pessoas para ir até esses povos indígenas e catequizar aqueles índios e proteger aquelas áreas de invasões de outros povos, como os holandeses, como os franceses, que poderiam invadir aquele território, se aliar aos índios e lutar contra os portugueses. Era essa a tentativa de resguardo, como está escrito ali na palavra. Posteriormente, começa na Europa a Guerra da Sucessão, de 1700 a 1713. Uma disputa entre potências europeias para escolher o próximo soberano espanhol. Esta briga se refletirá também nas colônias americanas e mudará os limites do Brasil. Então, a União Ibérica Brasileira, ela durou quase 100 anos, de 1600 até 1700. Aquela junção entre Portugal e Espanha, ela vai durar quase 100 anos. Depois, inicia-se na Europa a Guerra de Sucessão, a guerra para ver quem vai tomar o trono espanhol após a morte do rei, o rei Felipe. O rei Felipe, ao morrer, ele deixa um problema grave de quem vai substituí-lo, porque ele não indica quem vai substituir. E com isso, o que acontece? Portugal e Espanha novamente se separam. Acaba o Tratado de Tordesilhas, depois acaba a União Ibérica, aquelas terras voltam a ser uma parte portuguesa e uma parte espanhola. Só que agora, aquelas terras portuguesas, em 1700, já são maiores do que antes da União Ibérica. Por quê? Porque os portugueses avançaram ao território ao sul. Então, o Brasil ele cresceu justamente durante esse período da União Ibérica. Com o conflito, é assinado o Tratado de Utrecht, o qual estabelecia que as fronteiras entre Brasil e Guiana Francesa, o Amapá, disputado entre França e Portugal, que foi conhecida como português, a colônia do Sacramento, que foi entregue à Espanha. As áreas ocupadas pelos 7 povos das missões foi cedida a Portugal. As áreas onde a gente está hoje, tá? Essas áreas aqui, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e antiga Cisplatina, foram tudo deixados para os portugueses durante esse tratado. Então, como eu falei para vocês, em 1700 morre a União Ibérica, morre a junção entre Portugal e Espanha, ocorre uma guerra de secessão para ver quem vai suceder o trono português, e são feitos novos processos de reconfigurações do território brasileiro. É disso que ele está falando aqui. Voltamos ao vídeo para continuarmos. Também foi em 1700. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar minha aula? Tá tudo bem? De boa.
Sim. Sim, né? Sim. Porque a primeira vez, e às vezes é meio conflitante. Eu vou viajando no tempo, vou falando, e às vezes eu esqueço que tem que perguntar se vocês estão conseguindo compreender. Então, vou deixar o vídeo rolando. 1950 que se firmou o Tratado de Madrid, que tornou legítima a apropriação do território, bem como estabeleceu os limites do país, por meio de linhas divisórias que se mantêm até os dias de hoje. A divisão interna em regiões, por sua vez, foi mais lenta, principalmente em decorrência da grande diversidade cultural, econômica e física que resultava em constantes fragmentações dos estados, enquanto outros se uniram formando novas unidades federativas. – 1913. Estou falando sozinho, vocês deixam eu falando sozinho aqui. Eu não estava escutando, não. Não? Eu falei de besta. O microfone estava desligado. Então tá. Então lembra que a gente falou para vocês que com a Guerra de Sucessão entre 1700 e 1713, o Brasil ocorreu uma nova reconfiguração brasileira. As terras ao sul passaram ao Brasil. O Brasil passou basicamente a ter um formato mais conhecido por vocês atualmente. Mas, tem um porém. O Brasil viveu nessa constante até 1800. E só foi começar a mudar novamente com a chegada da família real ao Brasil. A família real, fugida de Napoleão com a ajuda dos ingleses, conseguiram chegar ao Brasil. E aí, vai mudar o Brasil. O Brasil vai deixar de ser apenas uma colônia e vai passar a ser um Estado, como diziam os portugueses, um Estado da União, um Estado unido da União Portuguesa. Algo parecido com os Estados Unidos, né? Estados Unidos de Portugal. Era assim que era chamado o Brasil, com a chegada da família real ao Brasil. Então, com a vinda da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, o território do Brasil sofre novas alterações. A atividade mineradora perdeu força, e o café passou a ser o principal produto de exportação do Brasil. Com isso, os estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo ganharam importância. A Banda Oriental Uruguai foi incorporada ao Brasil, como província da Cisplatina. Aí que tá, a Cisplatina, que a gente conhece hoje como Uruguai, era brasileira. E o que vai acontecer? O Brasil vai perder essas terras. Não só porque os próprios uruguaios queriam a sua independência, mas eles queriam principalmente sair de perto do Brasil. E a Guiana Francesa foi ocupada por militares. Em 1817, o Brasil deixava a Guiana Francesa, mas obtém o reconhecimento da posse da Foz do Amazonas. Após a independência, porém, as províncias unidas do Rio da Prata alegam que a área das Cisplatinas lhes pertence e tem início a Guerra Cisplatina. A solução é criada pelos estados independentes, a República do Uruguai, que, com a ajuda dos ingleses, consegue a sua independência. Ajuda essa que veio através de trocas com os brasileiros, trocas financeiras. Nessa época, se registram a criação das províncias de Alagoas, Sergipe, Amazonas e Paraná. Organização do território brasileiro no século XX, que é o que realmente importa. Com a proclamação da República em 1889, as províncias passam a se denominar estados. O Brasil aumentou de tamanho durante o século XX. A França alegava que parte do Amapá lhe pertencia, pois não reconhecia o rio Iapoque como fronteira.
Em 1900, após a disputa diplomáticas lideradas pelo Barão de Rio Branco, a questão foi resolvida a favor do Brasil. E a faixa de 250 mil quilômetros quadrados foi incorporada ao Estado brasileiro e hoje se chama Pará. No entanto, o principal conflito territorial foi registrado com a Bolívia. Ambos os países se enfrentavam pela região onde atualmente é o estado do Acre, onde o conflito se deu à origem da Revolução Acreana, que terminou com a incorporação dessas terras pelo Brasil. Tudo teve um preço, através do Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Petrópolis. A Bolívia foi indenizada e o Brasil também forneceu a ferrovia de Madeira-Mamoré, que foi construída para beneficiar os bolivianos. Então, os bolivianos venderam aquela área para o Brasil por uma certa quantidade de dinheiro, mas também lhe cedeu essa passagem de estrada de ferro para os bolivianos, que eles precisavam acessar ao mar. Outra concessão brasileira foi a questão do acesso aos rios que levavam as navegações bolivianas ao mar. Então, foi uma troca não só de dinheiro, mas também algumas benfeitorias bolivianas. E assim o Brasil conseguiu as terras acreanas. Que hoje o pessoal, quando vai estereotizar o povo do Acre, escreve como uma região que fala nada, ou seja, que não tem nada naquela região. Mas sim, existe uma região importante brasileira chamada Acre. Essa região muito favorecida pela região amazônica e muito alagada também, né? Vamos ser bem sinceros. Observe no mapa abaixo os aspectos do territorial brasileiro de 1922. Vamos voltar ao vídeo. Foi mais lenta, principalmente em decorrência da grande diversidade cultural, econômica. A divisão interna em regiões, por sua vez, foi mais lenta, principalmente em decorrência da grande diversidade cultural, econômica e física, que resultava em constantes fragmentações dos estados, enquanto outros se uniram, formando novas unidades federativas. Em 1913, surgiu a primeira proposta de divisão territorial, tendo por objetivo facilitar o ensino da disciplina de geografia nas escolas. Tal fragmentação baseava-se estritamente no clima, vegetação e relevo, e dividiu o país em 5 regiões: setentrional, norte-oriental, central, oriental e meridional. Em 1940. Neste ano, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, propôs uma regionalização oficial, tendo como base, além das questões físicas, também os aspectos sociais e econômicos das regiões, permanecendo elas 5, porém com a nomenclatura diferente: Norte, Sul, Nordeste, Este e Centro. Em 1945. Considerando o surgimento de alguns territórios e estados, tais como Rio Branco, Amapá e Iguaçu, o país passou a adotar 7 regiões: região Norte, Centro-Oeste, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Em 1960. Neste ano, houve uma maior intensificação da preocupação com os aspectos políticos e sociais do Brasil. Também ocorreu a construção de Brasília, e com isso o país voltou a ser regionalizado em 5: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul.
1970. Neste ano, o Brasil estabeleceu um desenho regional que segue até os dias atuais, dividindo-se em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e inscreva-se! No século XX, observamos que a reorganização do Brasil, com a criação de novos estados como o Território Federal do Guaporé, 1946, Mato Grosso, 1997, Tocantins, 1988. Isso respondia ao crescimento da população e também tinha como objetivo de melhorar a administração local. O Território Federal do Guaporé passou a ser o estado de Rondônia, em 1982. Por sua vez, Amapá e Rondônia foram elevados à categoria em 1988. Pessoal, aqui vocês também vão encontrar a aula do CMSP. Aqui onde? Aqui no mural, dentro da aula, e a aula do CMSP. É claro que como a gente está meio corrido hoje, eu não vou conseguir trabalhar com essa aula hoje. Então eu vou indicar para vocês assistirem essa aula antes de fazer a atividade. Tá? Vai tratar sobre boa parte do que a gente tratou hoje, e vai acrescentar alguns aspectos que eu não cheguei a falar. Mas é